Tudo bem, pessoal? Como é que estão? Tudo certo? Hoje quero fazer um vídeo, é o seguinte, fazer uma reflexão com vocês aí quanto à vida de vocês, né? Quanto à percepção de como é que as coisas estão, no sentido de que a gente tem que perceber como é que e escutar o que está acontecendo, né? O mundo, né, o universo nos manda informações o tempo todo e a gente tem que saber assimilar isso. E uma das formas de a gente começar a entender é começar a perceber. E o primeiro ponto, que é bem latente, é a gente escutar o nosso corpo, né? Então, o que que acontece? Muitas vezes as pessoas vão vivendo, e como é um dia depois do outro, a gente vai se acostumando muito fácil e não para pensar em como é que a gente está indo na vida, né? Então, por exemplo, um dos sintomas de que tem algo errado aí com a gente, que a gente tem que observar, é o cansaço, né? Então, se a gente está cansado, se sentindo cansado constantemente, a gente tem que ver que pode ser duas coisas, né? O cansaço que eu estou falando aqui é um cansaço todos os dias, né? Ou seja, o cansaço é quando a gente tem um gasto de energia muito alto, ou seja, a gente é como uma máquina ali que está perdendo energia. E a gente tem que entender onde é que isso está perdendo energia. Normalmente, tá? O que acontece? O órgão que mais gasta energia no nosso corpo é o cérebro. Então, provavelmente essa energia está sendo consumida pelo cérebro, tá? E ela normalmente é consumida, vamos dizer assim, é como se um carro, a gente fizesse uma viagem de 24 horas. Claro, a gente dorme 8, vai ter 16 horas. Então é como se a gente estivesse dirigindo um carro 16 horas. Esse carro é uma máquina, ele ao longo do tempo ele vai se deteriorando, porque ele teria que parar para descansar. Nosso cérebro é assim. Então, se a gente está exigindo muito dele, ele vai se esgotando e a gente vai sentindo menos energia. Aí tu pode dizer assim, tá, mas eu não estou trabalhando nem nada, tô em casa, estou cansado. Sim, é porque a nossa forma de pensar, provavelmente muitas vezes ansiosa, tá, nos gera isso. Ou seja, enquanto a gente teria que estar descansando, vendo alguma coisa, descansando a mente, a gente está pensando, projetando, imaginando, criando, e aquilo lá, por mais que nosso corpo esteja parado, está gastando muita energia aqui. E isso consome energia do corpo, e aí a gente vai se sentindo cansado. Então, o estresse, por exemplo, também é uma das formas, né? A ansiedade é um, estresse é outro, tá? Mas falando do ponto de vista que a gente estava falando do cansaço, né? O cansaço ele pode ser isso, como também pode ser de noite mal dormida, tá? E aí a noite mal dormida, quando a gente tem a noite mal dormida, a gente a gente acaba fazendo o quê, tá? A gente tem dois problemas na noite mal dormida. Um problema ele vem de um sono ruim, né? Ou seja, eu durmo, acordo, mas eu acordo cansado, então eu tive um sono ruim. E esse sono ruim, ele pode ser originário tanto de parte fisiológica, como por exemplo, daqui a pouco um desvio de septo, ou a pessoa está obesa, ou tem algum outro problema, e aí tem que investigar isso, ou também pode ser um sono mal dormido. Esse sono pode ser um pouco sono, né? Ou seja, em vez de dormir as 8 horas necessárias, a gente dorme 5 horas necessárias. Aí tem que avaliar por que dessas 5 horas necessárias. Se a gente deita na cama e não consegue dormir, o primeiro passo que a gente tem que fazer é higiene de sono para conseguir ver. Ah, não consegui dormir mesmo com higiene de sono. Aí tem que investigar um pouco mais a fundo, tá? A higiene de sono, eu diria, hoje, assim, a coisa mais básica que a gente tem a fazer é umas 3 horas antes, né, do nosso hora do sono, a gente se desconectar do celular e de qualquer coisa que nos estimule, né? Tu pode até ler, mas vai ler alguma coisa que te relaxe, não que te estimule. Por exemplo, não vai ler um livro de negócios, um livro de alguma coisa assim que vai te botar para funcionar. Porque daí na hora que tu deitar, teu cérebro não funciona, né? TV no quarto, péssimo, né? O quarto tem que ser um lugar para sono mesmo, para dormir, né? Então, também exercício, não dá para ser nessas últimas horas, porque o corpo, ele vai, como ele tem uma energia, uma vibração, ele vai baixando, né? E aí vai baixando aos poucos, e aí a gente tem que entrar nesse processo e ele tem que entender esse fluxo, né?
dessa forma. Então, assim, essa questão do cansaço, ele tem esses dois viés. E aí, voltando lá, por exemplo, para o estresse, por exemplo, ele desencadeia algumas coisas na nossa vida, tá? Uma delas é, além desse cansaço que eu falei, ele desencadeia problemas no relacionamento, tá? Então, o que acontece? Eu começo a ficar estressado e eu não penso, eu simplesmente reajo. E aí eu tenho problema de relacionamento, porque eu acabo me relacionando, reagindo com as pessoas de forma errada, porque eu não paro para pensar. Não tenho tempo, eu tô cansado, tô brabo, fico irritadiço, enfim. E aí a gente tem problema de relacionamento. Então, se tu tem problema de relacionamento, se tu tá cansado ou se tu tá, né, dormindo mal, são questões que tu tem que investigar e provavelmente são coisas mentais, são coisas psicológicas, tá certo? Outra coisa que é importante é sempre de cuidar quando a gente faz, por exemplo, muita uso, abuso, né, melhor dizendo, o uso não é problema, o abuso é problema de álcool e outras drogas, né, isso aí acaba sendo uma busca, muitas vezes, por fugir da realidade, fugir das sensações que a gente está sentindo, né, das emoções que a gente está sentindo, então a gente acaba indo lá beber algo, né, indo lá, daqui a pouco o pessoal usa outra droga, enfim, isso aí acaba sendo uma fuga da realidade, então é uma coisa que mostra, ó, a realidade, né, como a gente percebe, ela não tá boa, e aí o caminho não é bebida, tá certo? O caminho é entender melhor o que não tá legal, tá? A questão também da que a gente chama de outros exageros, né, que tem a ver muitas vezes com hipercompensação. Por exemplo, eu sou um cara muito econômico, eu vou lá e gasto um monte hoje. Não tinha por que gastar, né? Isso se vê muito em mulheres, né? A parte do consumo. Isso aí acaba sendo uma hipercompensação de alguma coisa normalmente, tá? Não quer dizer que sempre seja assim, mas muitas vezes está buscando compensar alguma coisa que em vez de resolver do problema correto, o cérebro faz uma curva, porque o que acontece? Nosso funcionamento, nosso cérebro, ele nos engana. A gente acha que está consciente, a gente acha que tem inteligência, tudo quem faz o curso ali, né, Jornada da Sua Vida, tem nas primeiras aulas um choque aí de realidade, né, de o que é realidade, mas então a gente começa a entender, a gente percebe que o cérebro nos engana, e aí a gente acha muitas vezes que tá tudo sob controle, tudo tranquilo, mas na verdade a gente tá tendo reações, não tá percebendo, né, o corpo tá ali mandando informações, e aí a gente não tá percebendo. Muitas vezes, muitas pessoas também não sabem reconhecer o que é estresse, né? Porque muitas vezes as pessoas vivem já no estresse há 10, 20 anos e aí não sabem como é que ele é. E isso aí é um grande problema, porque o estresse, ele é como é que eu digo assim, ele gera doenças silenciosas, a gente não percebe, ele vai nos corroendo por dentro, até que a gente daqui a pouco tem doenças, né, como hipertensão, diabetes, entre outras aí que são, né, geradas por um acúmulo ali, uma das questões é a quantidade de hormônio, né, que vai sendo liberado e aquilo lá, nossa corrente sanguínea vai sendo distribuído e aí vai gerando problemas ao longo do tempo, né. Então, assim, a gente tem que ficar atento e também escutar as outras pessoas. Muitas vezes a gente acha que a gente está certo, todo mundo está errado, né? O pessoal está nos dizendo, ó, cuida isso, aquilo, e a gente acha que está tudo bem. Só que o tempo passa muito rápido, as coisas passam muito rápido no sentido de que, como é um dia depois do outro, a gente não percebe, a gente vive a nossa realidade. E aí a gente acaba deixando nossa saúde, né, para procurar médico, dentista, enfim, quando a gente vai olhar para o nosso corpo, só quando acontece um problema. E aí, depois que o problema já foi feito, algumas vezes tem solução, mas outras vezes não tem solução. Então, o importante é a gente investir em nós mesmos. A gente compra tanta coisa, gasta com tanta coisa fora, né? Um aparelho de celular para ligar, para olhar, mas a gente não gasta com a gente mesmo. Para entender o nosso funcionamento, para entender a nossa mente, para entender como é que a gente funciona. Esse aí deveria ser um investimento que a gente faz sempre, porque é o mais rico, é o que transforma todas as coisas à nossa volta. Então, assim, você tem que estar sempre em contato com isso, percebendo e pensando e sentindo as coisas,
Porque quando tu tá fazendo isso constantemente, tu começa a entender quando, hoje eu acordei meio assim. Aí tu já entendeu que tu acordou meio assim. Então tu já volta para outro dia para pensar, tá, o que, que houve fora do padrão, como é que foi, o que eu fui estimulado, eu fiz alguma coisa diferente, não fiz alguma coisa diferente. Então quando a gente está em contato com a gente mesmo e a gente se preocupa em colocar a gente aí num lugar prioritário na vida, né? A gente acaba por ter melhores resultados. E esses resultados que eu digo, eles mudam de pessoa para pessoa. Se uma pessoa quer qualidade de vida, ela vai ter mais qualidade de vida. Se uma pessoa quer mais resultado financeiro, ela vai ter melhor resultado financeiro. Porque quando tu entende o teu funcionamento, quando tu entende teu organismo, né, como o corpo funciona, tu começa a ter maior controle sobre ele. Começa a entender como é que ele reage, como é que ele funciona e como é que tu consegue tirar benefício dele. Então, se tu vai andar de carro, é importante tu entender como o carro funciona. Então, tu usa aquele veículo para o teu benefício, né? Mas agora, a gente nunca faz curso para aprender a dirigir o nosso veículo, que é o nosso corpo e a nossa mente. Então, assim, essa é uma reflexão que eu trago aqui, alguns pontos para você ficar atento se alguma dessas coisas está acontecendo. Tô com pressão alta, tô cansado, tô assim, tô assado. Comendo muita coisa, por exemplo, os abusos que eu falei do álcool e drogas, mas comida, tá? Comer muita coisa gordurosa, o que acontece? Por que tu tem muitas vezes vontade de comer coisa gordurosa no final do dia, no final de semana? Tem a ver com a sua alimentação também, tá? Assim, ao longo do dia, mas também tem com essa questão, tu baixou tua energia, tu te desgastou muito, normalmente emocional. E aí o que teu corpo tá pedindo? Caloria, energia. Então tu vai para uma comida mais pesada. Só que o problema é muitas vezes tu come a comida pesada, no outro dia tu acorda, se sente mal e entra num loop negativo, que vai te consumindo e tu não percebe. E aí quando tu vê daqui a pouco em 3 meses tu ganhou 5 quilos, entende? Daí tu acha que o problema é às vezes na alimentação, mas a origem de tudo sempre é a nossa cabeça. Porque se a gente estiver bem, estiver tranquilo, a gente consegue fazer com que a alimentação esteja mais alinhada, né? A nossa prática de exercício esteja mais alinhada, porque a gente tem mais energia, a gente se sente melhor. Enfim, a gente tem uma infinidade de ganhos, mas tudo começa aqui, entende? Tudo começa com uma percepção nossa diferente do mundo e da realidade da nossa vida. Então fica esse convite aí para você se investigar, você pensar mais em si, tá certo? E deixa aí tua opinião do que tu acha sobre isso. Tem alguma coisa que tu acha que não tá entendendo o que tá acontecendo aí, pergunta. Espero que tenham gostado, então dê uma curtida se você acha que é interessante para alguém refletir sobre isso, compartilha, né, com essa pessoa e se inscreve aí no canal para ouvir novidades aí. E a gente está com a série agora, a leitura do livro do I Ching, né, como eu já falei nos outros vídeos, né, sexta-feira não, de segunda a sexta, às 6h30 da manhã. Para quem quiser, se inscreve, e quem quiser ver depois também, eu tenho aqui no canal aí a coletânea dos vídeos, tá certo? A gente se vê, até mais.